Fala Dev, eu sou Diego Fernandes e essa semana você vai conhecer na prática as tecnologias que vão levar as suas aplicações e a sua carreira para o próximo nível. Ontem a gente viu por que as tecnologias Node, React e React Native fazem tanto sentido juntas e quais foram os critérios para a escolha dessa stack. A gente também preparou o nosso ambiente de desenvolvimento e setou o nosso objetivo, definindo o que a gente vai desenvolver durante essa semana. Então, se você ainda não assistiu esse primeiro episódio, corre lá porque é essencial para acompanhar o que a gente vai desenvolver hoje. Pronto? Agora eu preciso te falar uma coisa muito importante. Pensa quantas horas você já passou estudando desde que começou a programar. Sério, pensa aí com você. Imagina onde você poderia estar hoje se tivesse investido todo esse tempo nas tecnologias certas. Por isso, o segredo para alcançar os seus maiores objetivos como programador é ter foco. Ou seja, experimentar as ferramentas não é suficiente se você quer garantir as melhores oportunidades. Para se destacar como programador, você precisa dominar essas ferramentas. Mas eu tenho uma ótima notícia. Quando eu comecei a trabalhar com programação 8 anos atrás, mais ou menos, se eu quisesse dominar um front-end, o back-end, Android e iOS, eu teria que aprender 3 ou 4 linguagens diferentes, incluindo todas as dependências de cada uma delas. Ou seja, era impossível realmente ser bom em todas essas áreas. Mas hoje você pode dominar tudo isso com uma única linguagem, o JavaScript, e o melhor, utilizando as tecnologias mais modernas do mercado. Resumindo, hoje você pode multiplicar suas oportunidades sem ter que multiplicar a quantidade de linguagens que você domina. E além de ser capaz de desenvolver aplicações de ponta a ponta sem depender de outros programadores, você ainda vai ter um diferencial enorme no mercado, mesmo se escolher uma área específica para trabalhar. E a gente vai partir para o código inicial de desenvolvimento do back-end da nossa aplicação. Antes de mais nada, se você não é familiarizado com esses termos, não tem problema, a gente vai passar cada um deles com muita calma. Primeira coisa, o que é o back-end da nossa aplicação e o que a gente vai utilizar para construir esse back-end. Primeira coisa, o back-end é aquilo que o usuário não enxerga, é onde ficam as regras de negócio da nossa aplicação, conexões com bancos de dados, podem ser bancos de dados relacionais como MySQL, Postgres, Oracle, ou até bancos de dados não relacional como, por exemplo, o MongoDB. No back-end também, quando a gente vai, às vezes, fazer o cadastro de usuário, recuperação de senha, é ele quem faz o envio de e-mail, né? O front-end, que é onde fica a parte visual da nossa aplicação, não tem nada a ver com essa parte. O back-end também tem a responsabilidade de fazer comunicação com outros serviços, né? A gente chama de web services, que são serviços que podem prestar algum tipo de informação para a nossa aplicação, como, por exemplo, um serviço de consulta de CEP ou até consulta de cálculo de frete do Correios, alguma coisa assim. Então, esses serviços, geralmente, eles são comunicados diretamente com o back-end da nossa aplicação. O back-end também é o carinha, né, o responsável por determinar a autenticação de usuários da aplicação. Então, é ele que detém as informações, como, por exemplo, e-mail e senha, né, dentro do banco de dados, e é ele que vai verificar se esse e-mail e senha são válidos, se a senha vai precisar de algum tipo de criptografia, algum tipo de segurança adicional. Então, é o back-end, basicamente, que é o coração da nossa aplicação, né? Nele que tem as regras de negócio, como que a nossa aplicação realmente vai funcionar. E aí, como a gente vai estar construindo durante essa semana no Ministec uma API RESTful, né, que é uma sigla para Application Programming Interface. E o API é isso, né, que é basicamente quando a gente cria uma aplicação que ela não tem a parte visual dentro do back-end. Tem como a gente ter também essa parte visual no back-end, mas aqui no caso a gente vai estar construindo uma API, né, uma API, então a gente não vai ter essa parte visual. A parte visual ela vai ser feita pelo React Native depois, que são da camada do front-end e quem sabe até serviços externos, né? E aí, esse RESTful que eu falei, né? A gente vai estar construindo uma API RESTful, quer dizer que ela precisa seguir alguns padrões, né? A gente vai conversar sobre esses padrões daqui a pouquinho. E esses padrões são mais ou menos sobre métodos, tipos de parâmetros, a gente vai conversar sobre cada uma dessas regras para a nossa API ser RESTful, né? Quando a gente fala que a nossa API é RESTful, quer dizer que ela está seguindo uma quantidade de regras, né? Que outras pessoas já estão acostumadas e quando pegar a nossa API, elas vão estar mais acostumadas a utilizar essa API. Então, o back-end, né? Quando a gente tem um back-end com Node, a gente precisa ter uma forma de comunicar esse back-end com o nosso front-end, com a parte visual. Então, o front-end aqui pode ser uma aplicação React, né? O front-end web. O front-end mobile aqui, ele pode ser uma aplicação React Native, pode ser um Android puro, iOS, né? Com Objective-C, Java,
Java, seja lá o que for. E também o front-end a gente pode pensar como serviços externos. Então, a partir de um momento que a gente está utilizando o back-end da nossa aplicação para servir informações para algum cliente, seja ele um navegador, seja um aplicativo, seja outra aplicação, né, que esteja consumindo esses nossos dados, a gente chama tudo isso de front-end, tudo uma camada que pode ser visualizada, que recebe os dados. E esses dados, eles são transmitidos em alguma linguagem, né? Pensa que o nosso back-end ele precisa falar o mesmo idioma que o nosso front-end, né? Não adianta o back-end mandar a mensagem em inglês, né? Fazendo aí uma analogia mais ou menos, e o front-end não entender inglês. Então, a gente utiliza uma linguagem para fazer a comunicação entre o back-end e o front-end. E no caso, a linguagem que a gente utiliza aqui se chama JSON, né? Na verdade, ela não é uma linguagem, né? Não é uma linguagem de programação. Ela é uma estrutura de dados que a gente chama dentro da programação. A estrutura de dados é basicamente uma forma da gente representar dados através de alguma estrutura, né? Então a gente quer enviar, por exemplo, dados de um usuário, dados dos endereços do usuário, ou uma listagem de usuário, a gente precisa ter uma estrutura para enviar esses dados para que depois esses dados possam ser interpretados pelo nosso front-end, seja ele com a linguagem que for. E aqui a gente vai estar utilizando o JSON, né? O JSON é uma sigla aí para JavaScript Object Notation, ou seja, o JSON, né, a estrutura de dados que a gente vai estar utilizando para enviar dados entre o Node e o React é a estrutura de um objeto no JavaScript. Se você nunca viu essa estrutura, não tem problema, a gente vai passar por ela também. Agora, antes da gente continuar falando só sobre conceitos, claro, vamos começar a colocar a mão no código para entender como isso funciona na prática, beleza? Então, agora aqui eu já estava com o layout da minha aplicação que a gente viu na aula passada. E agora o que a gente vai fazer depois de já ter configurado todo o nosso ambiente, claro, é começar criando a nossa aplicação. Eu estou com o meu terminal aberto, aqui no Windows você vai estar utilizando o PowerShell, no Linux também você tem o terminal lá, sem problemas nenhum. Você vai começar criando uma pasta, pode ser dentro do seu desktop, né, da área de trabalho, pode ser nos seus documentos. Como que você faz para criar a pasta? Basicamente você escreve mkdir e o nome da pasta. Eu criei aqui chamada Semana OmniStack 10. Só um adendo aqui dentro, se você estiver utilizando o Windows, toma cuidado porque o Windows, algumas vezes, né, nem sempre, se você estiver utilizando o command prompt ali, ele vai iniciar na pasta do Windows 32, que é onde ficam as configurações do Windows, e lá não é legal a gente criar qualquer tipo de projeto. Então você vai fazer cd ... até sair dessa pasta e chegar e vai dando cd, né, que é para change directory, você vai entrando na pasta documentos ou área de trabalho, a pasta que for melhor para você criar esse projeto. Então eu já criei aqui a pasta Semana OmniStack e eu entrei nessa pasta dando um cd Semana OmniStack 10. Essa pasta que ela tá vazia, né, eu posso até rodar um list aqui para ver que não tem arquivo nenhum aqui dentro, e eu vou começar criando uma pasta que vai armazenar o back-end da nossa aplicação em Node, beleza? Vamos criar aqui o back-end, eu vou acessar essa pasta, e aqui dentro, como a gente já instalou o yarn, eu vou rodar yarn init -y para ele não me fazer algumas perguntas sobre o meu projeto que não são importantes agora. Se você não instalou o yarn e quer continuar com o npm init vai funcionar da mesma forma, mas eu vou usar o yarn aqui dentro. Beleza, agora ele já rodou, já deu down aqui, a gente pode ver agora rodando o ls que ele criou um arquivo chamado package.json. Eu vou abrir o nosso código aqui, e agora como que a gente faz para abrir o nosso código? Pelo Windows, geralmente, ele já consegue instalar automaticamente no seu terminal um comando chamado code. Então, se você tiver no Windows, esse comando provavelmente já vai existir. Então, você só roda code, ponto, né, para falar que é o diretório que você está atualmente, que você quer que abra no Visual Studio Code. Se você tiver no Linux ou esse comando ainda não funcionou para você também no Mac, o que você pode fazer? Abre o VS Code, né, o Visual Studio Code, de uma forma mais manual, você clica Ctrl+Shift+P ou Command+P ou Command+Shift+P no Mac, e você vai procurar aqui por Install Code Command in Path. Então você vai executar essa instrução aqui. Ela não vai estar disponível no Windows, tá? Então no Windows é para esse comando já estar disponível. Depois de você fazer isso aqui, você reinicia o seu terminal todo e roda code, ponto. Se mesmo assim esse comando não ficar disponível, então você pode abrir esse projeto aqui pelo File Open, e aí você percorre até o diretório e abre ele de uma maneira mais manual. Eu vou usar aqui o code, ponto.
E agora o nosso projeto já vai estar aberto aqui no VS Code. Agora eu posso ver que eu tenho o arquivo package.json, que ele foi originado daquele comando yarn init, né, que eu executei. O yarn init, basicamente, eu estou dizendo que esse projeto vai ser um projeto JavaScript. Todo projeto JavaScript, seja ele com React, com React Native, com Node, com o que for, com Vue, com Angular, com todas as ferramentas do universo JavaScript, todos esses projetos têm um package.json. O package.json, ele armazena algumas características do meu projeto, como por exemplo o nome, a versão que esse projeto tá, qual que é o arquivo principal desse projeto, o arquivo inicial, a licença desse projeto, né, se outras pessoas podem usar o código desse projeto ou não, mas o mais importante que esse package.json ele armazena, e aqui a gente pode ver que ele está utilizando um formato JSON, né, o mesmo formato que a gente vai usar para enviar informações entre o back-end e o front-end. Lembra que a gente falou isso lá na apresentação dos conceitos ali de back-end e front-end? Então, esse aqui é o mesmo formato que a gente vai utilizar depois. Mas, como eu estava falando, o package.json, ele é responsável por uma coisa muito importante aqui dentro da nossa aplicação. Lembra que eu falei que a gente instalou o NPM e o Yarn. Esses dois carinhas são gerenciadores de pacotes, eles vão ser responsáveis para a gente instalar novas ferramentas, novas bibliotecas dentro do nosso projeto. Podem ser bibliotecas, às vezes, para fazer uma integração com uma API do Correios, por exemplo, a biblioteca para fazer emissão de nota fiscal, tem biblioteca para emitir boleto, biblioteca para gerar PDF. Então, tudo isso são bibliotecas que vão auxiliar na criação do nosso projeto, para a gente não ter que ficar toda vez fazendo código do zero. E a primeira biblioteca que a gente vai instalar aqui na nossa aplicação, ela se chama Express. Eu já vou falar o que é essa biblioteca, mas antes eu vou abrir o terminal integrado do Visual Studio Code. Como que eu fiz isso? No meu Mac, é o Ctrl aspas para abrir, né? Mas eu sei que nem todo sistema tem essa mesma hotkey. Então, o que a gente pode fazer? Apertamos Ctrl Shift P ou Command Shift P e a gente vai procurar por Toggle Integrated Terminal. E aqui do lado vai estar qual é a hotkey para você abrir esse terminal. Ou você clica aqui, ele vai abrir também. Então aqui no meu caso, pode ver que é o Ctrl e as aspas, né? Então aqui se o seu tiver outra hotkey, você usa essa hotkey e aí você consegue, ó, alternar entre aberto e fechado. É legal ter esse terminal aqui dentro, porque assim a gente não precisa usar o terminal separado aqui do Command Prompt ou o terminal do Mac. Só se certifica no Windows que quando você abrir esse terminal aqui, ele esteja usando o PowerShell. Se ele não estiver usando o PowerShell, dá uma procuradinha aí no Google como ativar o PowerShell dentro do Visual Studio Code, que você vai achar com muita facilidade. Beleza? Agora, para a gente instalar uma nova dependência dentro do nosso projeto, como eu estava falando, que é o Express, eu vou rodar yarn add Express. Se você não estiver usando o yarn, npm install Express. Beleza? Yarn add, a gente pode ver que ele já fez a instalação de forma bem rápida no Express, o Yarn é bem rápido para fazer a instalação, e agora a gente pode ver que dentro do nosso package.json já apareceu uma nova informação chamada dependencies, beleza? Que são as dependências do nosso projeto. E aqui, basicamente, ele está falando que o nosso projeto depende de uma biblioteca chamada Express na versão 4.17.1, né? Esse versionamento aqui a gente pode ver que ele tem o sinal, né, o til na frente. Isso aqui é basicamente, ele segue a nomenclatura do Semantic Versioning. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é isso, mas se você tiver curiosidade em aprender sobre versionamento das bibliotecas, dá uma olhadinha sobre Semantic Versioning, tranquilo? Agora que a gente tem o Express instalado dentro da nossa aplicação, a gente pode ver também que uma nova pasta foi criada e um novo arquivo chamado yarn.lock. Esse yarn.lock é mais ou menos, né, é basicamente um cache, né? O que é o cache? Ele vai guardar algumas informações que a gente não precisa mexer sobre as versões dos pacotes que estão instaladas no nosso projeto. Então ele vai conseguir, isso aqui vai facilitar o Yarn depois encontrar pacotes na mesma versão e tudo mais. Então isso aqui a gente não precisa mexer. Agora, o Node Modules aqui são todos os pacotes, né? O código dos pacotes que o Express, que a nossa aplicação instalou, que a nossa aplicação tem como dependência. E aí você vai me perguntar, pô, Diego, mas eu instalei só o Express, né? Que tá aqui, inclusive o Express. Como que ele instalou todo esse resto, né? Eu preciso de tudo isso. Se a gente for ver, abrir aqui o Express, ele também tem um package.json. E se eu abro esse package.json, eu vou ver que o Express também
tem as suas próprias dependências. Então, quando a gente faz a instalação de um pacote dentro do Node, dentro do React, dentro do React Native, essa parte de instalação, ela é um processo recursivo. Por quê? Quando a gente faz a instalação de um pacote, esse pacote pode ter outras dependências. Essas outras dependências também podem ter outras dependências. Então, ele vai encontrando, ele vai fazendo esse match, né, essa busca dos pacotes de forma totalmente automática. Então, por exemplo, o Express, ele tem uma dependência chamada accepts, tem uma outra chamada array flatten. Se a gente for ver, tá aqui, ó, accepts, array flatten, body parser e por aí vai, tem todas as dependências da nossa aplicação. Eu posso fechar essa pasta Node Modules, não é uma pasta que a gente vai mexer. Todo o código que está dentro de Node Modules não pode ser alterado pelo desenvolvedor dessa aplicação. O que eu vou fazer aqui agora? Para a gente começar a entender os primeiros conceitos do Express, eu vou começar criando um arquivo aqui na raiz mesmo, chamado index.js. E agora, como eu falei para você que a gente ia entender o que era o Express, agora chegou o momento. Toda aplicação a gente possui rotas, tá? Toda vez que a gente vai criar um back-end, no front-end também, mas toda vez que a gente vai criar principalmente um back-end, nós temos rotas. O que são rotas? Imagine que a sua aplicação esteja hospedada em www.omnistack.com. Beleza. Se a gente acessa www.omnistack.com, a gente cai lá na home, né, na página inicial do OmniStack. Mas aí a gente pode acessar, sei lá, a listagem de usuários do OmniStack. Então a gente vai ter uma rota /users, né? Então a rota é basicamente esse endereço adicional que a gente recebe depois do endereço principal da nossa aplicação. Então aqui eu estou declarando uma rota de usuários. Usuários aqui eu posso chamar de recurso. Esse é o recurso que eu estou acessando da minha aplicação. Então eu estou acessando a aplicação OmniStack, estou consumindo o recurso de usuários. Depois a gente vai entender um pouquinho mais a fundo sobre a utilização de rotas, os tipos de rotas, como que a gente vai fazer a nomenclatura disso aqui, como que a gente vai enviar parâmetros para rotas, tem muita coisa que a gente vai aprender ainda aqui. Mas o mais importante é que o Express, ele vai ajudar a gente principalmente na criação das rotas da nossa aplicação, né? Criar o nosso servidor, tirar ele do papel, botar ele no ar. Então o Express ele vai facilitar. Consigo fazer isso sem o Express, usando apenas Node? Sim, porém é muito mais difícil. Você vai ter que lidar aí com coisas que você às vezes nem queria estar lidando. Então o Express ele é muito leve, a gente chama ele de micro framework, porque ele é muito leve e ele faz esse papel muito bem. O que eu vou começar fazendo aqui? Eu preciso importar o Express para ter acesso às funcionalidades dessa biblioteca. Então, eu vou definir uma variável express sendo igual a require express. Então, é só isso que a gente precisa fazer. Eu defini uma variável chamada express e eu estou importando o módulo express. Pode descartar esse calculating aqui, porque isso aqui é de uma outra extensão chamada import cost, que ela, em alguns momentos, ela me fala quantos kbytes tem a biblioteca que eu estou importando. Mas nesse caso aqui, não tem necessidade. Então, aqui, agora, a gente tem o express disponível para a gente dentro de uma variável chamada express. Como que a gente vai fazer para começar a botar o nosso servidor no ar? Para uma rota, uma URL que a gente possa acessar e ver alguma resposta do servidor. Eu vou começar criando uma variável chamada app, e aqui eu crio todas as variáveis no formato de constante, né? As variáveis que eu não preciso alterar depois, que elas vão ter o valor fixo uma única vez definido, então sempre uso const. Então eu vou criar uma variável app, que é a nossa aplicação, igual express. O express ele é uma função. Pronto, agora a nossa aplicação já está criada. A nossa aplicação, quando a gente está em ambiente de desenvolvimento, a gente sempre acessa ela no endereço localhost, né? Então a gente sempre acessa localhost e aqui, como a gente pode ter várias aplicações rodando, é legal a gente botar uma porta na nossa aplicação. Então, por exemplo, localhost 3333 pode ser um endereço válido. Aqui a gente pode escolher a porta que a gente quiser. Então eu vou botar aqui app.listen 3333. A partir desse momento, quando eu acessar localhost 3333 e a minha aplicação estiver rodando, eu vou estar acessando esse meu servidor, beleza? Agora, como que eu faço para quando eu acessar localhost 3333, eu receber alguma resposta do meu servidor? Por exemplo, um hello world, por exemplo, um hello OmniStack, alguma coisa assim. Primeira coisa, eu tenho que fazer app. O app aqui, ele tem vários métodos, a gente pode ver todos os métodos que o meu app tem aqui dentro, beleza? E aqui eu posso utilizar o app.getData.
get. Já vou explicar o que é esse get. E aqui, no primeiro parâmetro desse app.get, ele recebe um caminho. Qual que é o caminho que eu espero que o usuário esteja acessando? Por exemplo, que nem a gente estava falando, www.omnistack.com/users seria o caminho. Então, eu posso colocar /users aqui dentro. E aí, toda vez que eu acessasse localhost 3333/users, eu cairia aqui dentro dessa rota. A gente já vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Mas aqui no meu caso, eu quero que quando o usuário acesse localhost 3333 sem nenhuma rota aqui depois, eu quero que ele caia aqui dentro dessa minha especificação. Então, eu posso colocar apenas barra. Isso aqui vai significar o endereço localhost 3333 sem nada aqui para trás. Beleza? E aí, o segundo parâmetro dessa função é uma outra função. Então, aqui eu posso criar ela no formato de arrow function dentro do JavaScript, que é aquela função que eu não preciso escrever function e tudo mais, né? Então, não preciso botar nada disso, é só colocar parênteses, a flechinha aqui e as nossas chaves como sendo o corpo da função. Essa nossa função aqui, ela recebe dois parâmetros. Esses parâmetros, eles são embutidos de forma totalmente automática pelo Express. A gente não precisa se preocupar com eles agora. Esses dois parâmetros, eles são sempre fixos. É o rec, que representa a requisição. Eu vou chamar ele aqui de request, para ficar um pouco mais claro. E o res, né? Response, que é o segundo parâmetro da nossa função. Então, eu tenho a requisição e a resposta. O que são esses dois parâmetros? Quando eu acesso alguma rota da minha aplicação, eu estou fazendo uma requisição para o meu servidor. E essa requisição, ela pode conter informações. Por exemplo, vamos supor que eu esteja acessando uma rota de cadastro de produto. Dentro da requisição, eu preciso enviar qual que é o título do produto, o preço, as fotos. Então, todas essas informações, na hora que a gente precisar de informações para criar algum registro, para consumir algum registro do banco de dados, eles vão estar dentro da requisição. Requisição é tudo o que vem do front-end, o que o cliente envia para a gente. O cliente, no caso, é o front-end da nossa aplicação. E o response é como a gente vai devolver uma resposta para o nosso cliente, para o nosso front-end. Então, aqui no meu caso, eu não vou utilizar o request por enquanto, eu quero apenas retornar uma resposta para o meu cliente. Então, eu vou dar um return response, ponto, e aqui eu tenho vários métodos, vários formatos de resposta. Eu posso responder com uma imagem, eu posso responder com um download, eu posso responder com um simples texto, posso responder... Tem várias formas da gente responder. No meu caso, eu vou começar respondendo com um simples texto. Para isso, eu vou utilizar o send. O send simplesmente envia um texto como resposta. E eu vou enviar aqui hello world, beleza? Vou botar ponto e vírgula aqui no JavaScript, o ponto e vírgula no final das linhas é totalmente opcional. Então, se você não quiser colocar, tanto faz. Vou salvar agora esse meu código. Vou abrir o nosso terminal integrado aqui do VS Code, você já deve estar craque aqui utilizando, e eu vou executar na minha linha de comando node index.js. Vou executar esse arquivo aqui que a gente acabou de criar. Vou dar um enter aqui, a gente aguarda um pouquinho, ele vai ficar executando, não fica aqui esperando executar, porque ele não vai dar nenhuma mensagem de sucesso, tá? Ele fica assim mesmo, ó. Agora volta no Google Chrome e acessa lá o endereço que a gente tinha colocado, localhost 3333, você vai ver que tem o Hello World, beleza? Agora, o nosso servidor aqui, ele ficou executando. Se eu quiser parar, né, a execução dele, eu posso apertar Ctrl C. Ó, Ctrl C, ele já ele já parou a execução do servidor. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei lá no comecinho dessa aula que a gente precisa ter um idioma, né, uma linguagem para enviar os dados entre o back-end e o front-end da nossa aplicação. A gente vai utilizar uma estrutura de dados chamada JSON, como eu tinha falado. Então, aqui, ao invés da gente utilizar o send, nós sempre vamos utilizar JSON nas respostas do nosso servidor. E aqui o JSON não pode ser simplesmente uma string, né? A gente precisa enviar um objeto ou um vetor de dentro do JavaScript. O objeto é algo que contém várias informações de uma entidade, né? Pode ser um usuário, um produto, né? Um array é sempre uma lista, né? Um vetor. Então, vários usuários, vários produtos e por aí vai. Então, aqui eu vou enviar um objeto, né? A gente sempre usa chaves e vou botar, por exemplo, que esse objeto tem uma propriedade chamada message, né? Mensagem, e o texto é hello
OmniStack. Vamos mudar aqui agora. Eu vou salvar isso aqui agora, vou executar o nosso servidor, voltamos lá no Google Chrome, dando F5 aqui, eu posso ver que ele mostrou o Hello OmniStack e agora num formato de objeto. Você pode ver que o meu aqui, ele tá até preto, né? Ele tem a contagem de linhas, isso é porque eu instalei uma extensão dentro do meu Google Chrome chamada JSON Viewer. Então você pode fazer essa instalação aqui, ó, JSON Viewer, né, como uma extensão do seu navegador, e aí toda vez que ele perceber que a resposta de uma API, né, de uma API, ela vem nesse formato de JSON, ele vai converter nesse formato aqui bem legal. Então aqui a gente pode ver a nossa mensagem Hello OmniStack. Uma coisa que a gente tem que perceber, né, que eu tenho que falar sobre o nosso servidor aqui, é que se eu mudar qualquer coisa, por exemplo, de Hello OmniStack para Hello World e salvar, né, o meu servidor aqui, ó, continua rodando, e tentar atualizar esse código, a gente vai ver que ele não mudou para Hello World. Isso porque o Node, depois de uma vez que ele executou, ele não fica observando as alterações no código. Para isso a gente precisa instalar uma outra dependência, uma outra biblioteca, né, que vai fazer essa atualização automática. Eu vou começar dando um yarn add nodemon, beleza? Que é nodemon. Beleza? -d. Agora, esse -d significa que é uma dependência de desenvolvimento. Dependências de desenvolvimento, elas ficam separadas aqui no package.json dentro de dev dependencies. O que quer dizer uma dependência de desenvolvimento? Uma dependência que a gente não vai utilizar depois que a nossa aplicação for para produção, que ela for online, né? Que a gente vai utilizar somente enquanto estivermos desenvolvendo a nossa aplicação. Executar agora a nossa aplicação são várias as formas. A gente pode utilizar o yarn nodemon passando o index.js, né, que é o nome do arquivo, ele vai executar o app, posso vir aqui, ó, atualizar. Agora, se eu mudar, por exemplo, de Hello World para Hello OmniStack, assim que eu salvar o arquivo, ó, ele vai dar restarting due to changes. E aí, quando eu acesso o Chrome, ele já vai estar Hello OmniStack. Então agora ele já está observando as alterações nos arquivos JavaScript e fazendo essa atualização de forma automática. Para a gente não precisar escrever toda vez yarn nodemon index.js, o que a gente pode fazer é dentro do package.json criar um script personalizado, que é como se fosse um alias, né, um atalho. Então toda vez que eu escrever yarn dev, né, aqui é o nome do meu script, eu quero que ele execute nodemon index.js, e aqui não precisa do yarn na frente. Beleza? Agora vamos salvar isso aqui, e agora rodando yarn dev, ele vai executar aquele script. Beleza? A partir de agora, o nodemon já está configurado e a nossa aplicação já está funcionando. Então eu vou deixar a nossa aplicação rodando aqui, ó, yarn dev, Ctrl C também para finalizar ela, caso eu queira, né? Mas a gente vai deixar ela executando via yarn dev. E agora, o que eu vou fazer? Como a nossa aplicação vai ficar rodando dentro do terminal, a gente não vai conseguir usar ele para nada. Então eu vou clicar nessa abinha aqui, ó, para abrir outro terminal igual, né, dentro da mesma pasta, aqui no lado. E aqui a gente vai fazer agora as instalações das próximas dependências e por aí vai. Agora o que a gente vai fazer dentro da nossa aplicação é entender um pouquinho mais sobre rotas e parâmetros aqui dentro do Express. Lembra que aqui, quando a gente configurou essa nossa primeira rota da aplicação, eu utilizei o método get, mas a gente não tem só o método get. Os principais métodos que a gente vai utilizar aqui são o get, o post, o put e o delete. Ou seja, quando eu crio uma rota utilizando o método get, quer dizer que eu estou buscando uma informação, né? O get, ele vem de pegar no inglês, então eu quero receber uma informação. Isso aqui a gente usa geralmente quando a gente vai listar usuários, quando eu vou buscar apenas um usuário e por aí vai, né? O usuário aqui é um exemplo, né? Um hipotético de recurso que eu estou buscando na minha aplicação. Pode ser produto, pode ser, sei lá, contato, pode ser endereço, pode ser qualquer coisa. O post eu vou utilizar quando eu estou querendo criar alguma informação. Então, quando eu vou salvar um produto, quando eu vou cadastrar um usuário, eu utilizo o método post. A gente já vai falar sobre a diferença de cada um deles. O método put, quando eu estou querendo editar um usuário, editar um recurso da minha aplicação, e o delete, deletar. Beleza? Aqui no get, eu utilizo porque o get, ele é o único método que pode ser acessado nativamente aqui do nosso browser de uma forma muito simples, porque quando a gente chama um endereço aqui, ó, pela URL do nosso navegador, automaticamente o navegador está enviando uma requisição do tipo get, e é por isso que a gente consegue acessar. Se eu trocar aqui para post, beleza? Que o servidor já reiniciou, e eu tentar acessar, ó, ele não vai conseguir, ele falou até cannot get, né? Ele não conseguiu encontrar essa rota aqui dentro da nossa aplicação. Então, por enquanto, eu vou deixar get.
Para a gente conseguir testar esses outros métodos além do get, né, como post, put, delete, a gente vai precisar utilizar um outro software, né, uma outra ferramenta que não é só o navegador. Então a gente vai instalar uma ferramenta aqui que se chama Insomnia. .rest. Eu posso acessar, esse aqui é o site, né? O nome da aplicação é só Insomnia, que é basicamente uma ferramenta para a gente poder testar as nossas rotas aí do nosso back-end. Então eu vou fazer download, lembrando que o Insomnia ele só não funciona caso você tenha um sistema 32 bits. Se você tiver um sistema 32 bits, você vai utilizar o Postman, né? O Get Postman aqui, que é uma alternativa para o Insomnia, mas hoje eu gosto de utilizar o Insomnia porque além de ele ser mais bonito visualmente, ele é também open source, né? Então ele tem o código aberto, todo mundo pode mexer no código, visualizar o código, isso é muito legal, né? Então eu já tenho o Insomnia instalado aqui dentro da minha máquina, ele tem essa carinha aqui, ó, e assim que você abre aqui o Insomnia, a gente tem uma interface bem intuitiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar criando a minha primeira request. Então aqui no lado no mais, eu vou criar uma nova requisição. Aqui eu posso dar um nome que eu quiser para ela, é como se fosse uma rota, né? Eu estou criando uma rota que eu quero testar. Então aqui vamos supor que seja a rota de listar usuários, alguma coisa assim. O tipo que ela vai fazer, né? Se é get, se é post, se é put, se é delete, e tem os outros aqui que é o patch, options, head, a gente pode, o head, né? A gente pode criar outros métodos. Mas vamos começar aqui com o get, né? Que é o que a gente já estava utilizando. Aqui eu vou colocar um endereço lá da nossa API, localhost 3333. Se eu der um send aqui dentro, posso ver que voltou lá, ó, message hello OmniStack, que é a mesma resposta que a gente estava recebendo dentro do browser. A diferença agora é que o Insomnia ele pode receber também método post, então se eu altero aqui para post, salvo o código, tem que lembrar sempre de salvar o código, volto no Insomnia, troco para post, ele também vai conseguir fazer essa requisição. Então a gente não vai utilizar mais o browser, né, o navegador, para testar as nossas rotas da API. Então ele consegue aqui para put, delete também, sem problemas nenhum. Mas agora a gente vai entender o porquê de trocar, né? Por que get, por que post, por que put, por que delete. Primeiro, porque é mais semântico, né? Semântico quer dizer que dá um significado. Então, a gente utilizar o método delete é semântico que eu estou querendo deletar alguma coisa. Isso é muito legal para nossa API. E é um dos conceitos lá da gente, do RESTful, né? Das regras que a gente precisa seguir para nossa API ser RESTful, beleza? E aí, post, a gente quer criar, put, deletar, e put, alterar, e get, buscar uma informação. Então, agora a gente vai falar sobre tipos de parâmetros, beleza? Esse aqui, ó, se você quiser deixar anotado, são métodos HTTP. A gente pode chamar assim. Deixa eu até deixar em letra maiúscula. Get, post, put, delete. E agora a gente vai falar sobre tipos de parâmetros dentro do Express. Os primeiros parâmetros que a gente tem três tipos de parâmetro, né? Que são os carry, né? Carry params, eu posso chamar. Nós temos os route params e nós temos o body, né? Aqui eu não vou colocar params, apenas body, que é o corpo da nossa requisição. O que são os carry params e quando que eu vou utilizar ele? Os carry params, eles são quase que, na maioria das vezes, 90% das vezes, utilizados apenas no método get. Por quê? O método get, ele não aceita corpo, mas não é por isso que a gente utiliza os carry params aqui dentro. Quando que a gente vai utilizar o carry params? Imagine que você tenha uma rota, aqui ó, app.get, de listagem de usuários. Essa rota aqui vai retornar uma lista de usuários. E aí eu quero filtrar. Vamos supor que eu tenho um campo de busca lá no meu front-end, né? Um input de busca. Então, quando eu for passar essa informação para o meu back-end, né? Qual que é a busca do usuário, eu envio como um carry param. Aqui pelo Insomnia, para eu enviar um carry param, eu posso clicar aqui na abinha carry. Basicamente, eu coloco o nome do parâmetro aqui na esquerda. Então, vamos supor que eu esteja criando uma busca. Então, eu vou chamar esse parâmetro de search. Eu quero encontrar usuários que têm o nome Diego, né? Eu vou enviar isso aqui como segundo parâmetro. E a gente pode ver que os carry params, eles são traduzidos através da URL, né? Eles são incorporados na URL, na requisição que a gente faz para o nosso back-end. Então, todos os carry params, eles ficam visíveis na URL da nossa aplicação, aqui no endereço, né? Então, aqui eu estou fazendo uma busca por Diego. Aqui a rota é users, né? Eu coloquei lá no back-end. Então, fica nesse formato. E aí, esses hack params, eles podem ser acessíveis através de hack.carry. Então, eles são usados para filtros, para ordenação, paginação,
e por aí vai, mais essas coisas que não tem tanto a ver com criação, com alguma coisa assim, né? Então, como eu falei, a gente pode acessar esses parâmetros através de hack, né, que é o nosso request.carry. Então, eu vou dar um console.log para a gente visualizar isso dentro do nosso terminal, né? É uma maneira de fazer debug dentro do Node, né? Usar o console log. Então, eu vou salvar aqui agora, volto no Insomnia. Quando eu chamar essa rota aqui, ó, a gente pode ver aqui no terminal que ele retornou search como sendo Diego, né? Foi exatamente o parâmetro que a gente enviou, search como sendo Diego. Então, a gente está enviando um carry parm, né? Um carry parameter. Beleza, o próximo parâmetro que a gente tem aqui são os route parms. E a gente vai utilizar os route parms praticamente também exclusivamente nos métodos put e no método delete. Por quê? Quando eu estou querendo editar um usuário ou deletar um usuário, eu estou falando especificamente de um usuário. Então, eu preciso informar qual é esse usuário que eu quero alterar, qual é esse usuário que eu quero deletar. Nesses casos, quando eu estou utilizando, por exemplo, ó, eu quero deletar o usuário com o ID 1, por exemplo, com o identificador salvo no banco de dados 1, né? Então isso aqui é um route parm, ele não tem nome, ele fica só na rota nesse formato aqui mesmo. Agora eu posso até tirar esse carry que eu tinha criado aqui antes, ó, eu posso clicar na lixeira, volto aqui, e agora lá dentro da nossa aplicação, vou trocar para método put, e aí para eu acessar essa informação, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar aqui na rota uma barra, né, porque o parâmetro vem depois da barra, e agora eu boto 2 pontos e o nome que esse parâmetro vai ter. Então, isso aqui é o ID do meu usuário, então eu coloco 2 pontos ID. Aqui eu posso chamar do que eu quiser. Para acessar esses parâmetros, eu vou acessar através de request.parms, beleza? Isso aqui é para identificar um recurso na alteração ou remoção, beleza? Então, isso a gente já pode anotar. E aí, eu acesso através de request.parms, beleza? Posso salvar isso aqui, ó. Volto no Insomnia, send. Deu erro aqui porque eu botei como put, né? Mas é delete. Então, vamos salvar. Voltamos ao Insomnia. Agora sim, posso ver que ele já deu aqui, ó, id 1. Então, request.parms.id, por exemplo, retornaria 1, né? Então, beleza. Agora a gente já aprendeu sobre carry parms e sobre route parms. A gente está quase pronto para começar o desenvolvimento da nossa aplicação mesmo. E agora a gente vai partir para o body, que é um dos parâmetros mais essenciais que ele é utilizado principalmente dentro do post e do put. Por quê? Quando eu quero criar alguma coisa, por exemplo, eu quero criar um usuário. Aqui não precisa passar o ID, né? Qual é o nome desse usuário? Qual é o e-mail desse usuário? Qual que é a senha desse usuário? Então, para enviar essas informações, eu preciso enviar pelo corpo da requisição. Então, aqui, o corpo da requisição ela pode ter vários formatos, tá vendo? O formato que a gente vai utilizar, por se tratar de uma API RESTful, é o JSON, né? A gente já falou sobre isso antes. Agora, aqui a gente precisa escrever o nosso corpo no formato de um objeto no JavaScript. A única coisa de diferença é que toda a propriedade, todo valor precisa ter aspas duplas por volta, a não ser que seja um número, né? Então, por exemplo, o nome do meu usuário, eu vou chamar aqui de name, 2 pontos, é Diego, né? O e-mail dele é diego@rocketcity.com.br. Por aí vai. Então, esse aqui é o corpo da minha requisição. Como que eu acesso esse corpo? Request.body, né? São dados para criação ou alteração de um registro. Beleza? E agora, para acessar, então, request.body. Vou trocar aqui para post, né, que seria o método que eu utilizaria isso, ou put, tanto faz os dois, eu daria para utilizar. E agora, vou trocar aqui também já para post, já foi, vou dar um send, e agora aqui que eu posso ver, ele retornou undefined aqui dentro do nosso terminal, e não retornou os dados que eu enviei. Por quê? Porque, por padrão, o Express, ele não vai entender o JSON. Eu preciso falar para o Express que nós vamos utilizar JSON. Como que eu faço isso? Eu pego a nossa aplicação e eu dou um ponto .use. Esse ponto .use quer dizer que é algo que vai ser válido para todas as rotas da aplicação. Se eu colocasse aqui ponto .get, por exemplo, eu estaria fazendo uma configuração válida apenas para as rotas que começam com get. Mas aqui eu vou utilizar o ponto .use e eu vou botar express.json. A partir desse momento, meio que eu cadastrei dentro do Express para ele entender requisições que tem o corpo no formato JSON, beleza? Vamos salvar aqui agora, voltando ao Insomnia.
damos send na nossa requisição e tá lá o nome e o e-mail que a gente enviou para o nosso servidor, para o nosso back-end, beleza? Então agora a gente entrou em todos os conceitos que a gente precisava para entender API RESTful, para entender os métodos HTTP, tipos de parâmetros, como que a gente vai testar as nossas rotas e agora sim a gente vai começar a conectar no banco de dados, armazenar os devs do nosso Dev Radar aí, que é o nome da aplicação, né? Esse aqui eu vou chamar de Dev Radar. Vamos até trocar no título aqui, ó. Dev Radar, vai ficar mais legal. E a gente vai começar a cadastrar devs, vai começar a criar as rotas da nossa aplicação para buscar depois esses devs por tecnologias. Então a gente vai ter várias rotas legais aí. Então, bora lá! Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar a nossa aplicação com um banco de dados, né, onde a gente vai armazenar a informação dos devs que a gente cadastra na nossa aplicação. Então aqui no Sketch eu posso ver que eu vou cadastrar um dev, ele vai para uma listagem, isso precisa ficar persistido em algum lugar para quando a aplicação reiniciar, cair, voltar, sempre ter esses dados em algum lugar. Então a gente vai usar um banco de dados, para isso eu vou estar utilizando o MongoDB, beleza? Para que eu vou estar utilizando o MongoDB? O MongoDB ele é um banco não relacional. Então ele é ótimo para aplicações que não possuem muitos relacionamentos, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um e-commerce, aí é um pouquinho mais complicado, porque pensa, um pedido é relacionado com produtos, com quantidades, com cliente, então tem muito relacionamento. Não é que no MongoDB a gente não consegue fazer relacionamentos, mas eles ficam muito mais complicados de escalarem, beleza? Então a gente vai estar utilizando o MongoDB porque ele é extremamente performático e vai dar um start muito rápido aqui na nossa aplicação. A gente vai precisar configurar pouquíssimas coisas. Outra coisa muito legal do MongoDB é que a gente consegue ter esse nosso banco de dados hospedado na nuvem, então não precisamos instalar o MongoDB dentro da nossa máquina. Eu vou acessar MongoDB Atlas, beleza? Esse site aqui, a gente vai procurar MongoDB Atlas, vamos entrar dentro de mongodb.com/cloud/atlas. Aqui a gente vai criar a nossa conta, então você pode vir aqui em Try Free. Eu já tenho a minha conta, então vou simplesmente dar um sign in. Vou logar com a minha conta aqui, diego@rocketcity.com.br, senha. Eita. Ok. Show. Agora a gente já entrou dentro da conta do Mongo, vamos aguardar mais um pouquinho. E agora a gente vai cair nessa tela, né? Você criou a sua conta também, passando o Next, vai cair numa tela parecida com essa. Primeira coisa que eu vou te dar aí já um grande bônus, né? Em parceria com a Mongo, você pode entrar aqui dentro da sua organização, né? A Rocket City e a Mongo fizeram uma parceria aí, você pode clicar aqui ó, no nome da organização, você só deve ter uma, Billing, e eu posso colocar aqui o cupom chamado Rocket City 2020, né? Aqui dentro do Apply Credit, você coloca esse cupom e você vai ganhar $100 de uso gratuito, né? Tudo que a gente vai fazer na semana Ministech já é gratuito, né? E ainda você vai ganhar mais $100 para usar os recursos pagos aqui do MongoDB Atlas de forma totalmente gratuita, né? Até esgotar, claro, os $100. Mas, voltando lá no MongoDB Atlas, vamos voltar aqui. Acho que eu tenho que clicar aqui em All Clusters. Não. Acho que é só clicar aqui. Isso, a gente vai voltar lá para a página inicial. Preciso voltar lá na página inicial. Agora sim, Build a Cluster. A gente vai selecionar aqui Starter Clusters, que são aqueles gratuitos. Aqui, se você quiser aproveitar os $100, depois você pega os outros. Aqui podemos deixar tudo como já veio, tá? E só dar um Create Cluster, não precisamos selecionar nada de diferente. O cluster aqui, ele não é uma base de dados, tá? Ele é um servidor. Então, a gente pode ter várias bases de dados Mongo dentro do mesmo servidor. Isso aqui ele vai demorar um pouquinho, tá? 1 a 3 minutos. Então, dá tempo de tu fazer um café, pegar uma bolachinha aí para continuar. Mas, enquanto que ele vai sendo criado, a gente já pode fazer algumas configurações aqui no MongoDB Atlas. A primeira delas é criar um usuário e senha para acessar esse nosso banco. Então eu venho aqui em Database Access, venho em Add New User, eu vou criar um usuário aqui, eu vou chamar ele de OmniStack. O usuário aqui tu pode colocar o teu nome, pode ser qualquer coisa. E a senha, escolhe uma senha difícil aí, né? Eu vou escolher uma senha bem difícil aqui que se chama OmniStack. Beleza? Então tu pode dar um show aqui para ver se está bem certinho. Se certifica que isso aqui está certo, porque pode dar dor de cabeça depois. E aqui a gente vai selecionar a opção Read and Write to Any Database. Beleza? Então esse usuário vai poder ler e escrever em qualquer banco de dados aqui do nosso cluster. Vou dar um Add User, ele vai demorar um pouquinho aqui para criar também, então a gente pode deixar ele sendo criado, e agora a gente vai em Network Access. Nós vamos liberar os IPs que eu quero que acessem a nossa
base de dados. Quando a nossa aplicação aqui estiver em produção, a gente pode colocar o IP da nossa aplicação, né, do nosso servidor aqui em whitelist entry, né? A gente coloca IP, por exemplo, 192. Alguma coisa. Mas como eu estou em ambiente de desenvolvimento, eu vou botar aqui a opção Allow Access from Anywhere. Então, isso aqui basicamente vai permitir o acesso da nossa base de dados de qualquer lugar, né? Enquanto a gente está em ambiente de desenvolvimento, tranquilo deixar isso aqui. Então, vamos dar um confirm. Isso aqui ele também demora um pouquinho, então tem que aguardar esse pending finalizar, mas o cluster provavelmente vai demorar mais. Então, vamos aguardar aqui o cluster finalizar e aí a gente já volta. Bem na hora que eu ia pausar o vídeo, o cluster terminou de conectar aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente pode clicar aqui dentro de Connect, que é como a gente vai se conectar à nossa base de dados. E aqui tem o Connect Your Application, né? Que a gente quer conectar uma aplicação Node. Aqui no driver, eu seleciono o Node, se já não tivesse sido selecionado. E na versão, a gente vai começar usando a versão 3.0 or later. Tem gente que tem problemas com essa versão, mas eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Então agora a gente vai copiar essa connection string, então vou dar um copy, e agora dentro aqui da nossa aplicação, eu vou instalar, dando um yarn add, o carinha chamado Mongoose. O Mongoose é uma biblioteca que vai dar acesso do Node dentro da base de dados Mongo, né? Que vai possibilitar a comunicação da nossa aplicação com uma base de dados Mongo. Então eu vou instalar esse Mongoose, aí já podemos importá-lo ele aqui dentro. Const mongoose require mongoose. E aqui, logo depois da nossa aplicação ter sido criada, eu vou fazer um mongoose.connect. Aqui, se eu der um Ctrl espaço, ele vai mostrar o IntelliSense, né? As sugestões automáticas. Às vezes demora um pouquinho quando a gente instala uma biblioteca nova, mas já está aqui, ó, connect. E aí, isso aqui dentro, né, dentro dos parâmetros dessa função, eu vou colocar entre string aquela string de conexão que a gente copiou aqui do MongoDB Atlas, ó, vou colocar ela aqui dentro. Então, aqui dentro dessa string de conexão, a gente precisa trocar o seguinte, no usuário, ele já pegou o meu OmniStack. Se o seu não pegou esse usuário automaticamente, se ele está escrito assim, ó, você apaga e coloca OmniStack. Na senha, você precisa colocar também a sua senha da base de dados ali, que eu vou colocar também OmniStack, beleza? Que é a senha que eu coloquei, precisa colocar a senha que você colocou. E aqui tem o banco de dados, que por padrão, o nome do banco é test. Eu vou botar aqui como sendo week 10, né? Semana OmniStack 10. Então, beleza. Isso aqui já vai fazer a conexão com o banco. Como que eu faço para testar? Eu salvo o código. Como o Nodemon aqui está reiniciando o código de forma automática, ele já reiniciou. Ele deu alguns erros aqui, ó, deprecation warning, mas esses erros aqui eles não são tanto erros, são mais avisos, né? A gente consegue tirar esses avisos fazendo o seguinte, passando um segundo parâmetro para a função aqui, que é um objeto, com algumas configurações. E aqui já está, ó, to use the new URL parser, vamos copiar aqui, ó, use new URL parser como sendo true. Isso aqui vai tirar o primeiro erro. E o segundo erro que é o use unified topology como sendo true também. E aí vai tirar os dois erros, ó. Agora restartou o servidor e não deu mais erro. Se aqui no seu console, quando você rodou a aplicação com a conexão do banco, deu algum outro erro de conexão, aí a gente precisa tomar 4 cuidados aqui com a conexão do banco de dados. Primeiro, se você trocou ali a usuário e a senha na URL, isso é o mais importante. Se você trocou, olha primeiro, antes de mais nada, se está configurado o Database Access aqui, o usuário e senha bem certinho. O Network Access também precisa estar aqui, ó, 000, né? Selecionar a opção Allow Access from Anywhere. Se tudo isso tiver certo, você pode tentar uma segunda coisa, que é aqui na conexão, quando você vai conectar na sua aplicação, trocar a versão aqui de 3.0 or later por 2.2.12 or later. Aí ele vai mudar um pouquinho essa URL. Então você copia essa URL, você vai trocar de novo usuário, senha, nome da base de dados que vem depois do barra aqui, ó, e aí sim você vai fazer a conexão. Se mesmo assim continuar dando erro, a grande possibilidade é que você esteja por trás de um proxy, né? Geralmente rede empresarial tem proxy para evitar acesso em algumas portas, alguns endereços. Então, como você faz para saber se está por trás de um proxy? Aqui no navegador, então, você vai acessar o site portquiz.net 2.27017, que é a porta do MongoDB, né? A porta padrão que o Mongo usa. Então, eu vou dar um enter aqui, a gente aguarda esse site carregar. Se ele carregar normalmente e mostrar
essa mensagem aqui, ó, you have reached this page on port, e o número da porta quer dizer que está tudo certo com o seu proxy. Se ele não mostrar, der algum erro aqui, então provavelmente é que você está atrás de um proxy e aí não vai funcionar a conexão com o MongoDB. Então daí vai precisar ou instalar o MongoDB na sua própria máquina ou vai precisar trocar de rede. Beleza? Agora que a gente já está com a nossa base de dados conectada aqui na nossa aplicação, a gente vai partir para o desenvolvimento mais grosseiro, vamos dizer assim, né? Podemos dizer assim, da nossa aplicação. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar mudando um pouquinho a estrutura. Eu vou criar uma pasta src, né, que a gente chama que é source, né, onde fica o código da aplicação. Eu vou mover esse index para dentro de src, para todo o código que a gente for mexer estar somente dentro de src. Para isso aqui dentro do package.json, vou precisar mudar o script de dev também para src/index. Então src precisa vir antes. Vou salvar. Aqui deu erro na nossa aplicação, porque ela estava executando no index que existia aqui na raiz. Vou parar ela com Ctrl C e rodo de novo. Yarn dev, ela deve executar sem problemas nenhum. Beleza, outra coisa que eu vou fazer, eu vou separar as rotas da nossa aplicação em outro arquivo. Então hoje a gente estava colocando as rotas da aplicação no mesmo arquivo. Então eu vou criar um arquivo chamado routes.js e a forma mais simples da gente separar essas rotas é importando o módulo de roteamento do próprio Express. Então aqui, quando eu quero importar apenas alguma coisa, né, não importar o Express inteiro, daria para fazer assim também, mas quando eu quero importar alguma coisa específica de dentro do Express, eu posso utilizar chaves, né? Eu quero importar apenas o router, né, o módulo de roteamento. Então eu vou declarar uma variável chamada routes, que é igual a router, que é uma função, beleza? A partir desse momento, dentro aqui do nosso routes, eu tenho todos aqueles métodos que eu tinha disponível antes lá no meu app, né? O get, o post, o put, o delete e por aí vai. Então, a gente vai copiar aquela nossa rota aqui, ó, de usuários, aqui para dentro, e eu vou trocar o app por routes, beleza? E aqui no final nós precisamos agora exportar essas rotas aqui de dentro, para que a nossa aplicação passe a conhecer essas rotas. Então eu vou dar um module.exports igual a routes. Então eu estou exportando esse objeto de routes aqui de dentro. Agora que eu criei o arquivo e exportei as rotas aqui de dentro, o que eu preciso fazer? Lá no meu arquivo principal, eu preciso importar as minhas rotas. Então, eu vou dar um const routes igual a require. E agora, diferente, eu não posso simplesmente passar o nome do arquivo, né? Não posso simplesmente passar routes ou só routes.js. Porque senão ele vai tentar procurar por um pacote, né, dentro do Node Modules com esse nome aqui. Então, eu preciso passar exatamente o caminho relativo ao arquivo. O caminho relativo é aquele que a gente passa ponto, barra, por exemplo, se eu quero voltar uma pasta, ó, ou se o arquivo está na mesma pasta, eu uso ponto, barra, o nome do arquivo. Aqui ele já até identificou, routes. E aí não preciso .js no final. E agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar esses comentários, você pode salvar depois, ó, para ter isso em mente. E agora eu vou fazer o seguinte, app.useRoutes. Simples assim, agora todas as rotas da minha aplicação estão cadastradas novamente. Posso salvar, eu vejo que minha aplicação continua rodando. Se eu voltar no Insomnia e testar lá, ó, vou dar um send, ela continua funcionando. Uma coisa bem importante é que esse express.json, ele precisa vir antes das rotas. Eu não posso colocar isso aqui antes. Senão, essa parte de entender como o JSON funciona, né, o body da requisição como JSON, não vai funcionar para as rotas, né? O express, o Node, aqui, ele lê tudo de forma linear, de cima para baixo. Então, se eu quero que isso aqui tenha a configuração do express.json, ele precisa vir antes. Beleza. Agora a nossa aplicação já está pronta. Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro da pasta src eu vou criar uma pasta models. O que são os models? Os models são as representações de entidades dentro da nossa aplicação. Entidades a gente pode pensar naquelas informações que a gente quer armazenar dentro do banco de dados. Por exemplo, aqui qual que é a entidade que a gente tem dentro aqui da nossa aplicação? A entidade é o dev, né? O desenvolvedor ou a desenvolvedora, tanto faz. A gente vai cadastrar esse tipo de entidade aqui. Então, isso aqui é um model. Então, a gente vai cadastrar um dev. Sempre a gente vai fazer isso aqui. Opa, faltou o ponto ali antes do JS. Beleza, agora aqui dentro desse dev.js, a gente vai precisar importar o Mongoose novamente. Porque a gente precisa informar para o Mongoose qual que é o formato que um dev vai ter dentro da nossa base de dados. Ele vai ter nome, ele vai ter, sei lá, descrição, e-mail, então a gente precisa criar isso. Como que a gente faz? Eu começo definindo uma variável chamada dev
Schema. Schema é a estruturação de uma entidade dentro do banco de dados. A gente chama isso de schema. Para isso eu vou dar igual a new mongoose.schema. Isso aqui é padrão, vai se repetir toda vez que a gente estiver criando um model, né? Isso aqui está na documentação do próprio Mongoose. E agora aqui a gente vai passar quais são os campos que o usuário vai ter. Por exemplo, ele vai ter um nome. O usuário aqui, vamos ver na interface, o que ele vai ter? Nome, vai ter o link do GitHub aqui, né? Então, a gente vai botar, não precisa ser o link todo, né? Pode ser só o usuário do GitHub. Então, GitHub username. Também vai ser uma string, né? Isso aqui é o formato que esse campo vai ser salvo no banco. Pode ser uma string, pode ser um número, pode ser um boolean, né? Um true ou false. Então, a gente consegue passar essas informações. Além disso, ele vai ter uma biografia, que também vai ser string, que vai ser esse textinho aqui, ó. E ele vai ter também as tecnologias, ele vai ter um avatar também, né? Eu vou botar aqui avatar URL, qual vai ser a URL para o avatar dele. Isso aqui a gente vai puxar lá de dentro do GitHub, já vamos falar sobre isso. Ele vai ter as tecnologias que ele trabalha. As tecnologias aqui, elas são mais de uma, né? Para eu não colocar uma string e ficar separando por vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um array, né? Um vetor de strings. Para isso eu posso colocar o colchete com a string dentro. Isso aqui ele vai automaticamente entender que o campo de tecnologias armazena várias strings, né? Uma ou mais strings, por isso o vetor aqui por volta. E agora, uma coisa bem interessante que a gente já vai falar é que a gente precisa também armazenar a latitude e longitude do usuário. A latitude e longitude, elas são números, né? Mas aqui dentro do Mongo a gente tem algumas facilidades para trabalhar com geolocalização. Então a gente vai ter que gravar isso aqui dentro de uma forma um pouquinho diferente. Já vamos falar sobre isso. Eu vou agora exportar esse model aqui de dentro. Para isso eu posso fazer o seguinte, module.exports mongoose.model. Aqui eu passo o nome que esse model vai ter, dev, que é o nome como vai ser salvo no banco de dados, e o segundo parâmetro é o schema, então dev schema, beleza? Que acabei de criar. Prontinho, o nosso model já está funcional. Como que eu faço para utilizar esse model aqui agora? A gente vai começar criando uma rota para cadastro dos devs. Então, se eu lembrar, o método post é quando eu quero cadastrar alguma coisa. Aqui eu não vou deixar users, né? Eu vou deixar devs, né? Então eu quero cadastrar um dev. Eu sempre deixo isso aqui no plural também. É bem legal deixar as rotas no plural. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, eu preciso buscar os dados do meu dev que eu quero cadastrar. Então, eu vou começar dando um console log aqui no rec.body, como a gente já estava fazendo, para aqui pelo Insomnia eu começar a fazer os testes. Então, eu vou trocar o nome dessa rota aqui para cadastrar dev. Só dar 2 cliques em cima. E aqui, a URL também, ao invés de users, vai ser devs. E aqui eu vou começar enviando, então. Name vai ser Diego Fernandes. GitHub username vai ser Diego3G, que é o meu usuário. A bio, aqui no caso, eu quero que ele busque do GitHub, então eu não vou enviar essa bio. O nome também, na verdade, ele vai vir lá do GitHub. Eu só vou enviar o GitHub username mesmo. Tanto o nome do usuário, quanto a biografia dele, quanto o avatar, eu quero depois buscar lá do GitHub dele. Então a gente vai utilizar um serviço externo para consumir a API do GitHub, né, a API RESTful também do GitHub, para me trazer os dados desse usuário Diego3G. Então vai me trazer o nome, a biografia, o avatar e por aí vai. A gente pode buscar quantas informações a gente quiser. Eu vou dar um send aqui agora. Ele deu um erro. Ah, tá. Eu utilizei rec, mas na verdade é request, né? Acabei errando nisso aí. Vou dar um send e aí sim a gente vai ver que aqui no console log ele já retorna pra gente GitHub username. Então eu posso pegar de dentro desse request body, fazendo uma desestruturação, o nosso GitHub username. Então, basicamente, eu estou buscando a informação GitHub username de dentro do request body. E agora, o que eu preciso fazer com essa informação? Como eu tinha falado antes, nós precisamos ir até a API do GitHub, buscar os dados desse usuário. Como que a gente vai consumir essa API do GitHub? Nós vamos instalar aí mais uma biblioteca chamada Axios, que ela faz chamadas para outras APIs, né, para outras APIs disponíveis. Então, nós vamos importar aqui o const Axios igual require Axios. E aí, vamos fazer o seguinte, const response, que é a resposta que eu vou obter através da chamada à API. A gente pode realizar um Axios.get. Aqui ele não identificou automaticamente ainda. A gente vai fazer um axios.get, beleza? E aqui nós vamos passar a URL da API do GitHub. Então vai ser https://
api.github.com/users/o usuário, né, a nossa variável de usuário. Aqui a gente pode ver que eu estou utilizando a crase, né, na verdade, no lugar da aspas simples ou aspas duplas. Por quê? Quando eu uso crase por volta de uma string, eu consigo colocar variáveis dentro dessa string utilizando um conceito chamado template literals, né? Então, template strings, na verdade. Então, eu vou colocar aqui agora um sinal de dólar, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu posso colocar uma variável, por exemplo, GitHub username. Isso aqui vai me devolver uma resposta. Porém, quando eu faço uma chamada API, isso aqui pode demorar para me trazer o resultado, né? A API pode demorar, sei lá, 2 segundos para responder. Não sou eu que controlo a velocidade da API do GitHub. Então, para ser da forma mais fácil possível, né, para a gente não entrar em todos os conceitos sobre assincronismo dentro do JavaScript, falar sobre promise, que seria um assunto muito legal para você estudar, além aí da semana Ministech, se você quer entender um pouquinho mais como que isso aqui funciona, para a gente pular direto para a parte funcional, basicamente o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar antes da função aqui da nossa rota, uma flag chamada async, que quer dizer que essa função aqui ela pode demorar para responder, né? Por que ela pode demorar para responder? Porque a nossa chamada API do GitHub ela também pode demorar para responder. E aqui, antes da chamada, eu coloco um await, ou seja, ele vai aguardar isso aqui finalizar para me devolver uma resposta para daí, então, continuar com o restante do código. Se eu não coloco esse await aqui, ele não ia nem esperar isso aqui finalizar, já ia me devolver a resposta lá para o front-end. Não é o que eu quero, né? Agora, com essa resposta aqui, vamos dar um console log response.data, que são os dados da minha resposta aqui. E vamos ver se isso aqui nos retornou todos os dados do usuário Diego3G, que é o que eu estou enviando aqui pelo Insomnia. Então, eu vou dar um send. Ele deu could not connect to server, provavelmente deu algum erro. Vamos ver o que aconteceu de erro aqui. Identifier response has already been declared. Ah, tá. A gente já tem um carinha chamado response. Então, eu vou chamar esse aqui de API response. Show de bola, vamos salvar aqui agora. Volto no Insomnia, vou dar um send. E agora sim, se eu venho aqui do meu terminal, eu posso ver que ele retornou aqui, ó, todas as informações do meu usuário dentro do GitHub. O login do usuário, o avatar URL, que é o que eu quero, ele tem ID, tem várias informações, né, que a gente pode ver todas elas. Tem a bio, né, que é uma informação que eu quero, tem o nome do usuário, a empresa, o blog, cara, tem muita informação aqui dentro. Deixa eu rodar Yarn Dev de novo, que eu tinha parado. Então agora, quais são as informações que a gente quer desse API Response Data aqui? Se a gente lembrar, eu posso fazer uma desestruturação aqui para buscar só o que eu quero ali de dentro, né? Não buscar tudo. Eu quero o name do usuário, eu quero avatar URL e eu quero a bio. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que no GitHub o nome ele não é obrigatório. Então aqui eu consigo fazer uma coisa bem legal. Lá dentro do GitHub ele nos retorna, além do nome, o login do usuário, que é como ele se cadastrou no GitHub. Isso aqui é obrigatório. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de eu fazer o seguinte, se o nome não existir, eu quero que... aqui eu teria, claro, não pode ser uma constante, né? Vai ter que ser uma variável normal. Se o nome for vazio, eu quero que o nome seja API response.data.login. Isso aqui é uma das formas de fazer, né? Eu estou sobrepondo a variável name, caso ela não exista, pelo valor da variável login lá dentro da resposta da API. Mas tem uma forma mais fácil da gente fazer isso utilizando esse conceito de desestruturação. Então eu vou voltar aqui para o const e vou fazer o seguinte, name, e se ele não existir, eu quero que ele seja por padrão o valor do login. Então a gente só bota um igual e ele vai conseguir fazer isso de forma automática. Se o name não existir, né? Esse aqui é o valor padrão do name. Se ele não existir, ele vai pegar o valor padrão. Beleza, agora a gente já tem todas as informações para criar um usuário. Então eu vou dar um console log aqui. Em todas essas informações, a gente tem o name, avatar URL, a gente tem a bio e tem o GitHub username, que são todas as informações que a gente precisa lá no nosso esquema, ó. Todas elas, menos as tecnologias, né? Faltou as tecnologias ainda, mas já vamos fazer isso. Então, vou salvar aqui agora, venho no Google Chrome, não, no Insomnia, vou dar um send, volto lá no VS Code e eu vejo lá, ó, Diego Fernandes, tá lá o URL do avatar, ó, se eu clicar aqui com o Ctrl em cima dela, abro o URL do avatar. A gente tem aqui a bio, tem tudo certinho para cadastrar. Faltou as tecnologias, né? As tecnologias a gente também vai enviar aqui pelo corpo da requisição pelo Insomnia, porque isso não dá para buscar do GitHub. É algo que o usuário tem que informar. Então eu vou botar aqui, ó, tecnologias. E aí essas tecnologias a gente pode enviar elas no formato de string, né? Então eu vou enviar assim, ó, React.js, React Native.
e Node.js. Sei lá, são as 3 tecnologias que eu trabalho. E aí a gente vai acessar essas tecnologias aqui dentro também. E isso vem de dentro lá do nosso corpo da requisição. Isso aí tem que ficar bem claro. Então vou acessar aqui nossas techs, as tecnologias. E agora, se a gente lembrar, o MongoDB lá, ele não está recebendo uma string nas tecnologias, né? E hoje o que eu estou enviando pelo Insomnia é uma string. Então eu preciso converter isso aqui em um array. Então eu preciso pegar cada vírgula e separar como sendo uma tecnologia. Então eu vou pegar essa string toda e vou separar ela vírgula por vírgula sendo uma tecnologia. Então vai ser a primeira posição do array React.js, a segunda React Native e a segunda Node.js. Então vai ser um vetor de tecnologias, né? Como que a gente vai fazer isso? A forma mais simples é eu fazendo o seguinte. Eu vou chamar essa de text array, é igual a text, que é o que vem lá de dentro do nosso corpo da requisição, ponto split, né? Eu vou cortar essa string toda vez que tiver uma vírgula. E aí tem mais um problema. Se eu cortar na vírgula, vai sobrar esses espaços em branco aqui, ó, antes do Node, antes do React Native, a não ser que eu mandasse assim. Mas eu não posso cobrar que o usuário mande assim, né? Então o que a gente vai fazer? Isso aqui já vai me retornar um array, né? Várias tecnologias, mas algumas delas vão começar com espaço ou terminar até com espaço, né? O usuário pode fazer isso aqui, ó. Então eu vou percorrer todas as tecnologias utilizando um map. E aí, para cada uma das tecnologias, eu vou fazer um tech.trim, beleza? Isso aqui é basicamente o map, ele percorre um array e para cada uma das informações que tem dentro desse vetor, eu posso executar alguma coisa. Por exemplo, aqui eu fiz um trim, né? O trim ele remove espaçamentos antes e depois de uma string. Beleza, agora eu já tenho o meu array de tecnologias e a gente vai tentar cadastrar o nosso desenvolvedor, nosso dev. Então eu vou começar importando aqui const dev é igual a require dentro da pasta models dev. E agora eu vou fazer aqui dentro await, porque isso aqui também pode demorar para executar, dev.create e vou passar todas as informações dele aqui dentro. GitHub username, o name, avatar URL, a nossa bio e também as nossas tags, que o valor das nossas tags aqui no caso é tags array, né? Os outros eu não precisei colocar 2 pontos, porque como o nome da propriedade é o mesmo nome da variável, a gente pode utilizar isso que a gente chama no JavaScript de short syntax, né? Que é simplesmente colocar um nome só e ele vai entender que a propriedade e o valor são o mesmo nome. Beleza, vamos salvar isso aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou salvar o retorno dessa função dentro de uma variável chamada dev, né? Para eu ter o retorno do nosso banco de dados. E aqui no response.json eu vou retornar os dados desse dev que foi recém-cadastrado dentro do nosso banco de dados. Vamos lá testar, agora a gente fez bastante coisa, então já dá para testar. Vou salvar, volto no Insomnia, vou tentar cadastrar esse dev aqui, então vou dar um send. E, voilá, ele já cadastrou o nosso dev dentro do banco de dados. Como que a gente sabe que isso aqui foi o dev que foi cadastrado dentro do banco de dados? Porque ele já tem um ID, ó. Ele tem um identificador único desse dev, tem todas as outras informações que a gente passou, tá lá o nosso vetor de tecnologias e tem também esse underline V, que é um versionamento que o Mongo faz de forma automática. Ele vai incrementando esse versionamento toda vez que esse registro do dev sofrer algum tipo de alteração. Como não tem nenhuma alteração ainda, ele começa como 0. Diego, agora eu quero verificar se isso aqui realmente está dentro do banco de dados. O que a gente pode fazer? Eu posso baixar, né? Você pode baixar um carinha chamado MongoDB Compass Community, beleza? Que é um cliente para a gente acessar o MongoDB. Então você vai baixar aqui o Compass, eu já tenho ele baixado, tá aqui, ó, Compass Community. Ele vai abrir essa telinha aqui. E aí, para a gente fazer a conexão dentro do nosso cluster, eu venho aqui e clico em Connect. Connect with MongoDB Compass, aqui embaixo. E aí ele vai primeiro oferecer para a gente baixar o Compass, né? Como a gente já fez o download, eu venho aqui e só copio essa string, eu dou um copy. Beleza? Volto aqui no MongoDB Compass e ele já vai dar essa mensagem, ó, MongoDB Connection String Detected. Então ele detectou que dentro do nosso Ctrl+C, Ctrl+V tem ali uma string do MongoDB. Eu dou um yes aqui dentro, ele vai automaticamente colocar tudo isso aqui pra gente. E agora o que eu vou fazer? Lembra do nosso username e password para acessar? Então vou lá, ó, OmniStack. E no Authentication Database eu vou colocar admin, beleza? Vamos lá embaixo, dou um connect e agora a gente já vai estar conectado dentro do nosso servidor com todas as bases de dados. E aí eu dei o nome da minha base de dados de Week 10. Se você não trocou o nome, vai estar como teste.
podemos clicar aqui dentro. Aqui vão estar nossas collections, pensa como se fossem as tabelas do banco de dados, e clicando dentro delas, a gente pode ver aqui os registros que estão, né? Por padrão, ele tem esse formato JSON, se você quer ver no formato de tabela, também dá para colocar. Eu prefiro nesse formato aqui. Tá aqui o dev salvo dentro do banco de dados. O que eu vou fazer? Eu vou excluir ele. Eu vou excluir ele porque falta a gente cadastrar a informação de latitude e longitude desse dev. Então, além de eu cadastrar ele dentro da nossa aplicação, lá no layout a gente informa latitude e longitude, né? Isso a gente vai pegar automático baseado na geolocalização depois lá no React, mas a gente precisa falar aonde esse dev mora, né? Porque a ideia aqui do Dev Radar é para a gente conhecer outros devs que estão próximos da gente, que trabalham com as mesmas tecnologias ou com uma tecnologia específica. Então, a gente precisa ter essa informação da localização do dev. Então, lá no nosso esquema, como que a gente vai salvar a localização do usuário? Eu vou começar criando aqui um campo chamado location, beleza? E agora esse location ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou precisar passar algumas configurações a mais para ele. Por isso que eu vou passar aqui um objeto ao invés de simplesmente passar um tipo, porque não tem um tipo específico, né? Então, aqui no location, eu vou passar o tipo dele. E agora, como esse tipo aqui da localização vai ser bem grande, porque eu preciso fazer algumas configurações a mais, eu posso separar isso em um arquivo a mais e depois eu posso reutilizar até para outras entidades da minha aplicação que vão precisar salvar latitude e longitude. Quem sabe mais para frente a gente possa adicionar as empresas que trabalham com tais tecnologias no mapa, eventos, né, em alguns locais. Então a gente vai separar isso e eu vou criar aqui um arquivo dentro de utils chamado point schema. Beleza? Por que dentro de utils? Porque ele não vai ser um modelo, né? Ele não vai ser uma tabela no banco de dados, ele vai ser só uma utilidade mesmo. Então, aqui dentro eu vou começar importando o Mongoose novamente, e nós vamos criar um esquema, que nem a gente fez lá para o dev. Vai ser point schema. Point, no caso, é um ponto, né? Um ponto no mapa. New Mongoose ponto schema, que nem a gente fez lá para o dev. E aqui eu vou passar o seguinte, type, dois pontos, aqui, isso aqui não é o type em si, né? Isso aqui é tipo uma coluna, o tipo dela vai ser string, e ela precisa ser point, né? Como eu não posso passar exatamente que o valor dela é point, eu preciso passar nesse formato, assim sempre vai ser point, beleza? E é obrigatório. Isso aqui, como eu falei, eu peguei da própria documentação do Mongo, né? Não foi algo que saiu diretamente da minha cabeça. E aí eu preciso criar um outro campo chamado coordinates, né? As coordenadas. E aí o tipo vai ser um array de números, né? Eu não consigo forçar, aqui até conseguiria, mas daria muito trabalho, forçar a quantidade de números. Então, porque aqui eu quero armazenar a latitude no primeiro número e a longitude no segundo. Na verdade, no Mongo a gente armazena a longitude primeiro e depois a latitude. Então, aqui é só eu botar um array de números, que também é obrigatório. Aqui, beleza. Isso aqui foi o que eu peguei da documentação do próprio Mongoose. E aí, agora eu vou exportar isso aqui de dentro, importar dentro do nosso dev, beleza? E agora o type, aqui eu simplesmente coloco o point schema. Outra coisa que a gente precisa fazer, toda vez que a gente vai lidar com geolocalização, nós precisamos criar um índice dentro do nosso model. O índice, basicamente, ele facilita depois a busca, né? Então aqui, o tipo de índice que a gente coloca para quando é um ponto de longitude e latitude é esse aqui, ó. 2D sphere, né? Uma esfera 2D. Então, beleza. Aqui basicamente é o eixo X e Y. Salvo isso, agora a gente já tem todas as informações para o nosso dev. E agora a gente precisa receber a latitude e longitude também aqui no cadastro de um dev dentro das nossas rotas. Então, lá pelo Insomnia, eu vou enviar aqui também agora latitude. E vou enviar também longitude. Diego, não faço a menor ideia aqui que eu boto aqui nessa latitude e longitude. Você pode fazer o seguinte, acessar o maps.google e lá em cima, depois de ele carregar, ele vai dar latitude e longitude. Então a gente aguarda um pouquinho, ó. Agora aqui em cima já deu, ó. O primeiro número é latitude, sem o arroba, antes da vírgula. E o segundo número, depois da vírgula até a outra vírgula, é a longitude. Beleza, agora a gente já tem latitude e longitude. Eu vou pegar essa latitude e longitude aqui no corpo da requisição, beleza? E agora, para a gente cadastrar essa informação, não basta simplesmente passar aqui latitude e longitude. A gente vai ter que fazer o seguinte, também um trabalhinho a mais. A gente vai criar
uma variável chamada location, né, que é o nome da informação que a gente está gravando aqui dentro da base de dados, igual, e aqui dentro de um objeto eu vou passar type, point, beleza? E coordinates, né? Lembra, isso aqui, ó, type e coordinates é o que a gente tem lá dentro do point schema, ó, type e coordinates, né? Precisa ser exatamente esses nomes. Aqui nas coordenadas, eu preciso passar primeiro longitude, isso aqui é bem importante, e depois latitude. É assim que o Mongo utiliza. E agora eu posso passar esse location aqui dentro do nosso dev.create. Vamos testar, a gente fez bastante coisa, esses códigos aqui são um pouquinho mais complexos, mas são códigos retirados da própria documentação do Mongo, a gente não precisa entrar muito a fundo neles agora. Agora no Insomnia eu vou dar um send, e agora a gente pode ver que ele cadastrou o dev também com as informações da localização dele. Tá aqui, ó, location, coordinates, tem a longitude, tem a latitude, ele cria também um ID, né, para essa localização, porque a gente acabou criando um esquema, não tem problema nenhum, e o tipo dela é um point, né, um ponto no mapa, um ponto dentro do eixo XY. Se a gente for lá pelo MongoDB Compass, dá um refresh, a gente vai ver que está aqui todas essas informações que eu falei. Beleza, a gente terminou o cadastro de devs dentro da nossa aplicação. A única coisa que está ruim é que a gente tem tudo isso aqui dentro das rotas, não é muito legal a gente manter isso dentro das rotas. Então, para um primeiro passo de abstração, né, não são todos os tipos de abstração que a gente pode fazer na aplicação, eu vou criar uma camada a mais chamada controllers, né? Os controllers, eu vou criar um por entidade, geralmente, mas o controller, ele vai ser responsável por receber a requisição, ativar o que ele precisa fazer e devolver uma resposta. Então, tudo isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, todo esse async, request, response, até antes do parênteses, eu vou mover lá para dentro do nosso controller. Então aqui eu vou dar um module exports, vou colocar isso aqui dentro. A única coisa que muda é que eu preciso dar um nome para essa função, então vou chamar ela de store, né? Eu estou gravando alguma coisa no banco de dados. E vou tirar essa flechinha, porque agora não é mais simplesmente uma arrow function, né? É uma named function, uma função que possui um nome. Beleza, agora a gente já está exportando isso aqui de dentro. Eu preciso agora passar as importações aqui para dentro do dev e do Axios, que são coisas que a gente utiliza nesse arquivo. E a importação do dev aqui eu não está mais na mesma pasta, né? Antes eu estava tudo no rotas, então agora eu preciso voltar uma pasta. Então eu estou na pasta aqui controllers, eu volto uma pasta, chego na src, por isso que eu botei o ponto, entro na pasta models e procuro o arquivo dev, beleza? A gente vai salvar isso aqui agora, volto para as minhas rotas e eu vou importar o meu controller aqui dentro. Então, require controllers /dev controller. E agora aqui na nossa rota eu vou passar devcontroller.store, que é o nome daquele método que eu tenho aqui dentro, ó. Show de bola, se a gente tentar cadastrar o usuário agora, deve estar sendo possível cadastrar da mesma forma. Então, beleza, ó, a gente cadastrou de forma duplicada o usuário Diego 3G. A gente já vai ver como a gente evita essa duplicação, mas, por enquanto, a gente já fez uma camada a mais. Isso aqui vai continuar para sempre aqui dentro do controller? Não, né? No controller ele não tem necessidade, né? Não é nem tão legal a gente deixar para sempre a regra de negócio dentro dele, mas, por enquanto, para a gente tá super tranquilo, não tem problema nenhum deixar aqui. Beleza, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai evitar que um dev seja cadastrado de forma repetida. Então, aqui antes da gente começar a fazer a chamada lá para a API do GitHub, eu vou tentar encontrar na base de dados se já existe um dev com aquele username do GitHub. Então, eu vou fazer o seguinte, const dev é igual await dev, que é o model lá do banco de dados, ponto find one, né? Find one, ele vai encontrar um. Encontrar um baseado no quê? Encontrar um dev baseado no GitHub username. Então, isso aqui eu basicamente vou no banco de dados e procuro se eu encontro algum registro de dev que contém esse GitHub username que está sendo recebido aqui na requisição, né? Que o Insomnia está enviando hoje como Diego 3G. Beleza, até aí tudo bem. Se esse dev não existir, né, eu posso fazer simplesmente assim, eu já consigo, porque ele vai retornar null, né, caso ele não encontre nenhum dev, então eu vou cadastrar ele. Aí eu vou passar tudo isso aqui para dentro aqui da nossa função, menos o return response.json. Beleza, aqui a gente só tem um problema, né? Eu estou declarando duas vezes a variável dev. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar ela como let, porque daí ela pode ser sobreposta. E aqui eu posso até tirar esse const aqui da frente. Então, se o dev não existir, ele vai criar um novo dev. A partir desse momento,
vou deletar aqui o dev que estava duplicado, né, o Diego 3G, e se eu tentar cadastrar pelo Insomnia um dev com o mesmo usuário, veja só, ele vai me retornar as informações do dev, mas no Insomnia ele não vai cadastrar novamente. Então, a gente evitou aí ficar fazendo cadastros desnecessários do nosso dev. Beleza, agora a gente terminou aí a rota de criação de um dev, a gente vai partir para a rota de listagem, onde eu quero listar todos os devs cadastrados na nossa aplicação. Então, bora lá. Para a gente criar uma rota agora que vai buscar dados aqui da nossa API, a gente lembra qual que é o método que vai utilizar, né? Você lembra aqui? Get, post, put, delete. É o get, né? Porque eu quero buscar uma informação. Aqui a rota, inclusive, ela pode ser a mesma que a de baixo, né? Desde que os métodos sejam diferentes, não tem problema nenhum. Então agora aqui eu vou chamar o nosso dev controller, eu não criei um método ainda lá dentro, né? Uma função para retornar todos os devs, mas o nome dessa função vai ser index, né? Eu já vou deixar pré-nomeado aqui dentro. Index geralmente é o nome que a gente dá, né? O controller geralmente ele tem 5 funções, caso você queira anotar, no máximo. Index, show, store, update e destroy. Né? Index, quando eu quero mostrar uma lista desse recurso, no caso de dev. Show, quando eu quero mostrar um único, né? Um único desenvolvedor, uma única desenvolvedora. Store, quando eu quero criar. Update, deletar. E destroy, deletar. Update, alterar e destroy, deletar. Vamos lá, vou criar aqui a sync index, então. Recebo novamente request e response. E agora eu quero simplesmente retornar uma lista aqui com todos os devs. Então não vai ter filtro, não vai ter nada. Eu vou simplesmente fazer const devs é igual a await dev.find e não preciso passar nenhum parâmetro, né? Se eu tivesse filtros, poderia passar aqui. Por exemplo, eu quero que o nome seja Diego. Então a gente consegue fazer filtros aqui dentro. Vou dar um return response.json devs, beleza? Vou salvar aqui agora. Voltamos ao Insomnia. Eita, abri o Discord sem querer. Voltamos ao Insomnia. Posso duplicar aqui essa nossa rota e vou chamar ela de listar devs. Troco o método dela para get. Ela não vai ter mais corpo. Aqui eu posso tirar o JSON para nobody. Beleza? Vou dar o send aqui agora e a gente pode ver que essa rota lista todos os devs. Se eu tivesse mais devs, retornaria aqui. Ó. A gente pode ver que ela está retornando um vetor com todos os devs, cada dev é um objeto. Beleza, essa rota é só isso. Agora a gente vai criar a próxima rota da nossa aplicação, que é a rota de busca, que vai ser utilizada pelo aplicativo mobile, né? Eu quero buscar devs em uma localidade específica, né? Eu vou passar latitude e longitude, então eu quero encontrar todos os devs num raio de, sei lá, 10 quilômetros que trabalham com tais tecnologias. Então eu vou passar para essa rota de busca duas informações, 3 na verdade, né? A latitude e longitude que eu estou buscando e as tecnologias. Então, bora lá. A gente vai começar criando um outro controller, porque agora eu não vou estar me tratando... claro, eu ainda vou estar falando sobre devs, mas como eu já tenho aqui uma rota que retorna todos os devs, que vai ser utilizada pela aplicação web, eu não posso criar eu não vou criar mais um método de listagem dentro desse controller. Geralmente a gente trabalha só com um index por controller, né? Tem um limite aí de métodos por controller. Então, vou criar aqui um search controller, beleza? Ele vai ter também um método index. Então a gente vai criar aqui um async index, que vai receber também request e response. E aqui a gente vai fazer a busca dos devs. Vou começar importando o nosso model de dev aqui dentro, de models /dev. E vou criar a nossa rota. Então lá no arquivo de rotas, vamos criar aqui uma rota do tipo get também, né? Porque eu quero fazer uma busca. E aqui eu vou chamar ela de /search, tranquilo? E aí nós vamos importar o controller também aqui dentro, search controller. Você viu que eu dupliquei a linha aqui e editei ao mesmo tempo os dois, né? Porque eu selecionei dev controller, apertei Ctrl D ou Command D no Mac e ele seleciona todas, a próxima, na verdade, string com o mesmo conteúdo. Então aqui eu posso editar os dois ao mesmo tempo, né? Ou você edita um de cada vez. E aqui então eu vou passar searchcontroller.index. Beleza? Tá tudo pronto agora para a gente continuar com a nossa rota de busca. Então o que a gente vai precisar fazer aqui dentro dessa rota de busca? Buscar todos os devs num raio. Aqui a gente pode colocar um raio de 10 km, vamos colocar assim. E a gente precisa também filtrar por tecnologias, né? Então são dois filtros que a gente tem que fazer. Um filtro de geolocalização, de distância, e um filtro por tecnologias. São duas informações que a gente tem contidas lá dentro da tabela, né? A localização do dev e também
as tecnologias que ele trabalha. Então vamos lá, vamos começar pelo Insomnia. Geralmente eu faço isso, então eu vou botar aqui buscar devs, vai ser uma rota do tipo get também. Vamos colocar aqui o endereço, localhost 3333/search. E agora eu não vou usar o body dentro do get, né? Lembra que quando a gente usa o get, o certo é usar o hack.carry, né? O request carry, os carry params, né? Que a gente falou lá no comecinho. Então aqui nos nossos carry params eu preciso enviar latitude, é a primeira informação que eu vou enviar, longitude e as tecnologias. Então são as 3 informações que a gente vai enviar. Latitude e longitude, eu vou usar o mesmo que eu estava usando lá para cadastrar o desenvolvedor. Então eu vou copiar aqui, ó, latitude, longitude, que é bem em cima do dev que eu cadastrei antes, então vai retornar, né, de qualquer jeito. E as tecnologias aqui, eu vou enviar ela naquele formato que eu tinha feito lá antes, ó, React.js, por exemplo, vírgula, React Native, né? Então a gente pode enviar várias tecnologias sem problemas nenhum. Por exemplo, ele pode trabalhar com uma só, né? Eu não preciso que sejam todas. Então eu vou procurar devs que trabalham com React ou com Vue, por exemplo. Então a gente consegue fazer esse filtro lá dentro. Beleza, então aqui a gente pode ver a URL que ele formou. E agora para a gente pegar todas essas informações, a gente já lembra, né? Request.carry vai vir todas essas informações. Eu vou dar só um return response.json meio que vazio por enquanto. Então aqui eu vou retornar, sei lá, message, ou melhor, eu vou retornar, sei lá, devs, um array vazio. Só para a gente ver isso aqui funcionando, por quê? Eu vou salvar, venho no Insomnia, vou dar um send, né? Eu sempre faço isso, vejo se está chegando todas as informações certinhos. Então tá aqui, ó, latitude, longitude. A única coisa é que as minhas tags é que elas não estão no formato de array, né? Elas estão no formato de string separado por vírgula. Então a gente tem que fazer aquela mesma coisa que a gente tinha feito aqui. Mas se eu vou duplicar a lógica de como eu trabalho com uma informação, o certo seria eu isolar essa lógica e reutilizar ela nos 2 arquivos, né? Para seguir aí os conceitos do DRY, né? Que é Don't Repeat Yourself, não repita as regras de negócio da sua aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma pasta utils dentro da pasta src, onde eu vou colocar algumas funções auxiliares. Essa função aqui eu vou chamar de parse string as array, né? Ela vai transformar uma string em um array. Então aqui dentro o que eu vou fazer? Vou dar um module.exports igual function parse string as array, né? Aqui poderia ser uma arrow function também, sem problemas nenhum. E aqui eu vou receber um array no formato de string. Então, para ficar bem semântico, eu vou chamar de array as string, né? Um array como uma string. E eu vou retornar exatamente aquilo que a gente tinha lá no controller, ó. Tudo isso aqui, ó, text split. Então, só vamos trocar aqui de text por array as string. Beleza? Vou salvar isso aqui agora. A gente vem no dev controller, que é um dos lugares que a gente vai utilizar isso, e vamos importar const parse string as array igual require utils parse string as array. E a gente vai colocar agora aqui dentro e vamos botar como parâmetro as nossas tags, né, que a gente recebe lá do body da requisição. Então ele vai converter as tags que estão separadas por vírgula em um array, né, que é exatamente o que a gente já fazia. E agora a gente vai copiar isso aqui porque eu vou usar a mesma forma lá dentro do Search Controller. Então eu tenho aqui as minhas tecnologias também. Elas vêm, eu tenho lá dentro do meu request.carry 3 informações, né? Eu tenho latitude, longitude e as minhas tags. E aí, tags array é igual a parse string as array de tags. Então aqui eu vou ter, se eu der um console log, teoricamente, o React.js e o React Native, o React.js e o Vue.js separado em um array. Então agora deixa eu ver aqui no meu console, ó, tá lá. Agora a gente já tem um array. Então a gente isolou o funcionamento de uma função para não ficar repetida dentro do nosso código. É muito legal fazer isso. Continuando agora dentro aqui do nosso Search Controller, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Aqui dentro nós vamos começar formando uma lista de devs, né? Eu vou fazer um await dev.find, que foi o mesmo método que a gente utilizou lá no método index do dev controller para retornar todos os devs, mas agora eu vou ter filtros, né? Então, para eu colocar filtros aqui, eu passo um objeto. E aqui nesse objeto, a gente começa a colocar
quais são as informações que a gente quer filtrar desse dev. Primeira coisa, eu quero filtrar as tecnologias, né? Eu quero encontrar apenas devs que trabalham com as tecnologias que eu estou passando aqui, ó, React e Vue. Como que eu faço isso? Eu passo tags, 2 pontos, aqui eu passo um objeto, porque eu posso ter vários filtros dentro das tags, por exemplo, eu quero que tags tenha no mínimo, ele seja um usuário com mínimo 2 tecnologias, que trabalha com React ou com Vue, entende? Eu posso passar vários filtros para dentro de tecnologias. Então, um desses filtros é o in, eu quero encontrar se o usuário tem as tecnologias que estão dentro de, e aí eu vou passar o nosso tags array. Então, isso aqui já é o suficiente para eu retornar somente os devs que trabalham naquelas tecnologias. Então, eu já posso retornar aqui os devs, a gente já vai ver que funciona dessa forma. Então, aqui no Insomnia, se eu der um send, ó, ele retornou o Diego. Se eu tirasse o React aqui, deixasse apenas Vue, posso ver que aí ele não vai retornar, beleza? Então, o filtro de tecnologia já está funcionando. Esse in, ele é um operador lógico de dentro do Mongo. Se eu procurar por Mongo Operators, eu vou poder ver todos os outros operadores que o Mongo tem, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, Operators, Carry and Projection Operators, e tá aqui, ó, tem equals, greater than or equal in, lower than or equal, not equal, e tem um monte de operator que a gente pode colocar ali dentro, então vale a pena dar uma boa olhada dentro disso. E aí, a gente quer fazer um filtro também pela localização do usuário, né, que é aquela coluna no banco chamada location. E aí, esse filtro, ele é um pouquinho diferente. A gente tem um operador chamado near, que eu consigo encontrar objetos perto de uma localização. Isso é muito louco, né? Aqui, dentro desse near, ele recebe 2 parâmetros. O primeiro é um chamado geometry. Aqui nesse geometry, eu tenho que passar um ponto. Então, o ponto, ele tem um tipo, que é point, né? Ele tem aquela mesma estrutura que a gente colocou aqui no point schema, né? Um tipo e uma coordenada, sempre isso. Então, aqui eu vou passar as minhas coordinates. E aí, lembrando que eu preciso começar por longitude e depois latitude. O Mongo lida assim com a localização. Essa longitude e essa latitude, elas estão vindo lá do nosso request.carry, enviado pelo Insomnia. Beleza? E aqui, além disso, eu preciso passar qual que é a distância, né? O máximo de distância que eu quero trocar, retornar os objetos. Aqui eu vou passar em metros, beleza? 10.000. Então, 10.000 são 10 quilômetros. Eu quero encontrar todos os usuários que estão perto desse ponto aqui que eu estou passando, numa distância máxima de 10 quilômetros. Beleza? Isso aqui é a nossa carry. Vou salvar isso aqui agora. Ele deve continuar retornando o meu usuário. E mais para frente a gente vai ver realmente passando outras latitudes e longitudes. Se você quiser fazer o teste, pega uma latitude e longitude 10 quilômetros distante dessa que a gente cadastrou, esse primeiro dev que você cadastrou. Vai lá no Maps, né? Passa um pouquinho para o lado, copia lá em cima latitude, longitude, joga aqui e testa que daí ele não vai retornar. Então já fica aí uma tarefinha para você verificar se isso aqui realmente está funcionando. Beleza? A gente finalizou aí a nossa aplicação. A gente fez todas as rotas que a gente precisava, entrou em vários conceitos sobre filtro dos devs, entrou em conceitos sobre criação. Mais para frente a gente ainda vai fazer algumas alterações dentro aqui dessa API e a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. Eu vou deixar aí um exercício para você que já finalizou, um exercício totalmente opcional, beleza? Não faz parte aí da continuação da nossa aplicação, mas se você quiser continuar com essa aplicação, eu vou dar um exercício opcional para você, que é finalizar os métodos aqui do nosso controller. Então eu quero que você crie também o método update, que ele vai atualizar um único dev, beleza? Ele vai atualizar as informações daquele dev. E eu quero que você crie o método destroy, que vai deletar um dev de dentro do banco de dados. Lembrando aqui no update, né? Aqui no banco hoje a gente está salvando GitHub username, name, avatar URL e bio. Na minha opinião, só faz sentido você atualizar o nome, o avatar, né, a bio e a localização, o GitHub username. E as tecnologias também. O GitHub username não faz sentido atualizar. Então não deixe essa informação ser atualizada aqui no update. Então fica aí esse exercício totalmente opcional. Ele não vai ser utilizado aí no desenvolvimento do restante da aplicação, mas para quem quer continuar aprendendo, vai ser muito bacana.
Então fechou, Dev. Agora que a gente tem a nossa API, amanhã a gente vai começar a desenvolver o front-end web da nossa aplicação, que é essa interface aqui. E a gente vai, no final da aula de amanhã, já ter isso funcionando integrado com essa API que a gente acabou de desenvolver para poder cadastrar os devs utilizando essa interface. Não esquece, se você teve qualquer dúvida durante o desenvolvimento dessa aplicação, aqui embaixo a gente deixou um link da comunidade para você acessar e tirar as suas dúvidas diretamente com os outros alunos da Semana Ministec e com os instrutores da Rocket City. Então eu te espero lá para a gente trocar uma ideia. E fica ligado durante a semana que a gente está fazendo alguns conteúdos específicos para a galera que é mais iniciante, que está iniciando nesse mundo da programação, desse mundo do desenvolvimento. Então se liga nos e-mails que a gente está enviando, porque tá tendo live à noite para falar sobre essa galera que está mais iniciando, algumas dicas, jornada e tudo mais. Então vale muito a pena. Inclusive ontem teve live. Se você não viu, corre lá para ver, né? Simplesmente, principalmente se você está começando com programação. Valeu e até amanhã. Já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder todos os conteúdos que a gente está compartilhando por lá. Abraço e eu te vejo amanhã.